Sentado à janela, assistia ao poente invadir a avenida. Cabeça apoiada nas cortinas, tinha nas narinas o cheiro do cretone empoeirado. Estava cansada. Bom dia, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre o conto Evelyn, do James Joyce, ou Eveline, né, para simplificar. Esse aqui é o começo do conto, que eu acho bem impactante. Me fisgou na primeira vez que eu li, que foi ano passado. A obra do James Joyce é conhecida por ser complicada, né? James Joyce, para quem não sabe, é o autor de Ulisses, que é um livro que tem uma reputação de ser um dos livros mais difíceis de serem lidos. Mas como o José Munir Nasser, né, o grande professor saudoso, ele diz, para tu conseguir desconstruir alguma coisa, para tu conseguir desconstruir a narrativa, a linguagem, da maneira que o James Joyce fez em Ulisses, tu tem que ser um mestre naquilo primeiro. E ele mostra que é um mestre da narrativa e da linguagem nesse livrinho de contos aqui, né? Os Dublinenses. Nesse livro aqui, o James Joyce mostra para o que veio na literatura. Ele já tinha publicado uma antologia de poesia antes, que foi bem recebida, assim, passou meio desapercebida pela crítica. E essa coletânea aqui, Dublinenses, foi publicada originalmente em formato de contos avulsos no jornal. Ele tinha publicado aqui, são vários contos, uns 13, 14 contos que compõem aqui a antologia. E é uma fácil leitura, sabe? Todo mundo consegue se divertir, consegue ler aqui os Dublinenses, curtir um pouco a leitura. São contos que falam sobre cidadãos de Dublin. Não tem nenhum segredo. Alguns não têm muito significado, por exemplo. Agora, Evelyn é um conto bem denso porque se relaciona com as outras obras do Joyce. Então eu vou contar uma sinopse aqui de Evelyn para vocês saberem do que se trata. A Evelyn é uma menina de uns 19 anos, assim, ela está saindo da adolescência e faz parte de uma família um pouco desestruturada, porque a mãe, que era o pilar de tudo, morreu. E o pai está sozinho cuidando dos 3 filhos. No caso, a Evelyn, o Ernest, que já morreu, então ele está totalmente sem amparo, e o Harry, que está sempre fora de casa. A Evelyn tem um namorado, que é o Frank, é um marinheiro que viaja por aí, mundo afora. Enfim, o conto se divide em 2 momentos. O primeiro momento, ela está aqui meditando, né, na janela, assim, observando a rua, do lado da cortina. Ela olha aquela casa e pensa, nossa, eu lembro de quando eu era criança que eu ia brincar com os meninos da rua, os italianos, e o meu pai aparecia para fazer graça. E hoje em dia, meu pai só faz pressão para eu ir lá trabalhar e exige de mim que eu seja responsável por essa casa, sabe? Isso aí é o que impacta a Evelyn nesse início de conto. Essa responsabilidade que é imposta a ela e que ela não consegue fugir. Porém, como vemos aqui na segunda parte do conto, ela está fugindo com o namorado para Buenos Aires. Ele, que é marinheiro, vai levar ela junto e os dois vão ser felizes lá em Buenos Aires. Na segunda parte do conto, ela está prestes a ir embora. Então ela tem todas as lembranças afetivas da família dela, do irmão morto, das brincadeiras de quando era criança, da mãe dela. A Evelyn se lembra de todas essas coisas. Quando ela tá entrando no barco para ir embora para Buenos Aires, ela pensa 2 vezes. Na verdade, ela nem pensa, ela só age intuitivamente. Então ela tá com um braço sendo agarrado pelo Frank para ela ir junto ali com ele para Buenos Aires e o outro braço tá tentando ir embora, sabe? Puxando assim uma madeira lá no pier para voltar para casa. No fim ela acaba voltando para casa ou indo embora, não se sabe. Presume-se que ela fica em casa, né? É o que foi entendido pelos acadêmicos. Esse conto explora esse sentimento de não pertencimento, ao mesmo tempo que tu é obrigado a pertencer a tal lugar, e como tu tenta escapar disso e não consegue. Parece uma história simples, né, sobre a necessidade de mudança e o medo que a gente tem da mudança, mas se aplica totalmente à vida do James Joyce, que nessa época dos Dublinenses estava escrevendo o livro Retrato do Artista Quando Jovem. Peraí, eu vou pegar o livro. Esse livrinho aqui, edição da Sétimo Selo, tradução do José Geraldo Vieira, que é um romancista brasileiro. Nesse livro, o James Joyce se personifica na figura do Stephen Dedalus, que é o protagonista do livro, e ele está tentando fugir da vida que ele não quer, que é a vida em que ele é obrigado a viver, basicamente, que é a da pobreza, a da Irlanda decadente, óbvio, né? O James Joyce é irlandês, eu não falei até agora. Ele quer fugir da Irlanda, ele quer fugir do catolicismo, que é a religião, escola dele, que sempre tentou forçar os seus ideais através da educação, através de uma intimidação, na verdade, não era nem educação. O James Joyce quer fugir disso, assim como o Stephen Dedalus quer fugir no livro. E eu vou ter que dar um spoiler do Retrato do Artista, porque o Stephen Dedalus, assim como o James Joyce na vida real, acaba fugindo da Irlanda, indo para Paris estudar para ser médico. Na verdade, ele vai para lá para escrever.
Tanto é que as primeiras páginas do Ulisses foram escritas em Paris. Quer dizer, eu não sei se foram as primeiras páginas, mas parte do Ulisses foi escrito em Paris, quando ele estava lá estudando para se tornar médico, supostamente. Nesse caso, o James Joyce consegue fugir. O Stephen Dedalus consegue fugir. O oposto da Evelyn. A Evelyn foi escrita enquanto o James Joyce estava na Irlanda ainda. É ele gritando por socorro, para ele poder fugir, sabe? Ele precisa fugir, ele reconhece essa necessidade, só que ele não conseguiu fugir ainda. Em Ulisses, a gente vê o mesmo Stephen Dedalus voltando para a Irlanda e sendo atormentado novamente. Ele não consegue mais fugir da Irlanda, ele está preso. Por quê? Dando uma sinopse do Pequeno Ulisses. Pequeno Ulisses é um livro grande, uma pequena sinopse, aliás, de um livro gigantesco de mais de 1000 páginas. James Joyce, ou Stephen Dedalus, está lá na Irlanda por causa da morte da mãe. A mãe estava morrendo, ele foi convidado, na verdade foi intimado a ir ver a mãe, obviamente. Só que no leito de morte da progenitora, ele simplesmente se recusa a rezar. Esse é um fato verídico, em que o James Joyce e o irmão dele se recusaram a rezar pela alma da mãe lá do lado dela. Ela estava definhando ali, implorando para que os filhos rezassem junto com ela, eles se recusaram. Depois disso, o Stephen Dedalus, ali no Ulisses, tem uma fama negativa. Ele é chamado o assassino da própria mãe pelo seu amigo Buck Mulligan, que é uma figura fictícia ali. E depois o Stephen Dedalus fica se sentindo culpado por causa disso. Ele se reconhece como culpado pela situação da mãe. E aí ele reconhece que ele não conseguiu fugir do labirinto, porque ele está sendo reprimido pelo peso moral da ação. Sabe, ele tentou fugir do catolicismo, das estruturas convencionais da sociedade de Dublin, só que ele está preso ainda. Ele continua sentindo culpa. Então a gente tem 3 instâncias da visão do James Joyce sobre a fuga, que é a Evelyn, de Dublinenses, que é uma pessoa ansiando pela fuga, só que não consegue fugir. O Stephen Dedalus, do Retrato do Artista, que é quando ele consegue fugir finalmente da Irlanda, do catolicismo, de tudo aquilo que assombrava ele. E o Stephen Dedalus de Ulisses, que é quando ele volta para a Irlanda e percebe que não tinha fugido das estruturas que ele tentou transcender. Falando sobre a minha visão sobre o tema, de fugir das estruturas que nos abarcam, existem 2 visões que foram adotadas ao longo da história, assim, de uma forma bem simplista, eu falando aqui, né? Tem a visão de Ésquilo, autor de teatro grego, que afirma que a gente não pode se rebelar diante dos deuses. Tem aquela peça Prometeu Agrilhoado, Prometeu Acorrentado, que fala sobre isso, sobre como a gente não pode escapar da punição divina e como a gente tem que simplesmente se submeter a ela, as estruturas sociais, tudo no geral. Tem outra visão de Eurípides, que fala que a gente pode se rebelar contra essas coisas, e que essa é a verdadeira libertação, enquanto Ésquilo fala que a verdadeira liberdade é submissão. Na verdade, tem um certo duelo em se tratando do mundo real aqui, quando se trata de Ésquilo e Eurípides. Eu acho que a chave para resolver isso é pensando em como a situação pode ser encarada. Por exemplo, eu estudava num colégio que era muito, muito autoritário. Sabe, o que eu posso fazer sobre isso? É mais confortável me submeter a isso ou trocar de colégio? É muito mais fácil trocar de colégio, né? Dependendo das condições. Para mim foi mais fácil trocar de colégio. Então eu adotei uma visão euripidiana. Agora, eu tô numa sociedade em que, por exemplo, digamos, eu quero ser escritor, mas eu quero escrever livros que nem o James Joyce, de 1000 páginas, usando técnicas inusitadas de fluxo de consciência e coisas do tipo. Beleza, escrevi o meu livro, tudo certo, agora eu vou tentar publicar ele, só que o mercado editorial não me quer, porque eu não faço o estilo do mercado editorial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me rebelar, começar a gritar contra as empresas e arranjar uma resolução para isso, ou vou me submeter simplesmente à vontade divina de que é inviável publicar isso? Acho muito mais fácil se submeter à vontade divina de que é muito difícil publicar o Ulisses ou qualquer outro livro. É muito difícil se rebelar contra coisas que são muito maiores do que nós. Por exemplo, a sociedade, deuses. Então eu acho que, por exemplo, para o James Joyce fugir do catolicismo, fugir da igreja, fugir da Irlanda, fugir de tudo que ele quisesse, estaria ok. Estaria ok porque ele pode fugir. O problema é a consequência moral disso. E aí a gente não consegue escapar da consequência moral, que é muito maior do que a gente imagina. Então talvez seja melhor se submeter a isso, a se conformar com o catolicismo, se conformar com o lugar onde ele vive, porque ele não consegue fugir desse peso moral. E aí que entra o desfecho desse conflito entre Ésquilo e Eurípides. No fim, para a gente evitar uma perda maior do que o benefício que a gente ganha fugindo,
aceitar que a gente não pode mudar certas coisas. Por isso que Ulisses é considerado uma das obras mais trágicas da literatura pelo Otto Maria Carpo, que é um crítico aqui, ó, famoso, escreveu a história da literatura ocidental. Tá escrito aí no livro, se tu pegar. Ulisses é a mais trágica das obras. E parte da tragédia se vê nesse sentimento do Stephen Dedalus, ali definhando, depois da morte da mãe dele, pela consequência moral das ações dele e pela consequência de ter voltado àquele ambiente que ele não gostava. É isso que eu tinha para falar sobre Evelyn, o conto, o retrato do artista quando jovem e Ulisses. Acho que eu vou conseguir trazer alguns vídeos a mais sobre o James Joyce e sobre as obras dele, sobre o retrato do artista, sobre outros contos dos Dublinenses, sobre Ulisses, porque é um autor que eu gosto, é um autor muito difícil de se ler, é um autor que não dá prazer lendo. Ali ele é um mestre, é muito gostoso de se ler, né? Aqui nesses dois livros. Agora no Ulisses já é mais difícil. Se tu não souber contemplar direitinho Ulisses, nos aperfeiçoamentos de linguagem dele, então, olha, não é um livro para todo mundo, sabe? Pior ainda é o Finnegan's Wake, que é um livro que ele lançou depois de Ulisses, e é um livro que não é feito para ninguém. O próprio James Joyce meio que admite isso, fala: eu botei tantos desafios a serem desvendados nesse livro que vai ocupar os acadêmicos por anos. Enfim, tinha que ser o James Joyce também, né? É isso que eu tinha para falar, gente. Obrigado. Até a próxima.